Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis no capítulo 3, versículo 9. Apenas o versículo 9, a princípio. Gênesis 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Vamos juntos, em uma só voz? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Pai, fala conosco mais uma vez nesta manhã. Através, Pai, desse texto, desse versículo, que já foi lido inúmeras vezes e pregado tantas vezes. Mas de maneira peculiar, o Senhor pode alcançar o nosso coração nesta manhã com algo novo aos nossos ouvidos, nossas mentes e corações. Alcança aqueles que nos ouvem através das redes, ó Pai, talvez no seu lar, talvez no seu trabalho, talvez no hospital ou em qualquer outro lugar, que esses nossos irmãos sejam nessa manhã alcançados pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus tem uma pergunta para você nessa manhã. E essa pergunta de Deus, ela foi feita a Adão, quando Adão ainda estava no paraíso, quando Adão ainda estava no Éden. Mas essa pergunta que Deus fez a Adão no paraíso é uma pergunta que ecoa através de toda a história. É uma pergunta que transpassa todos os séculos e chega aos nossos dias hoje. E esta pergunta está aqui para você nessa manhã. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa foi a pergunta de Deus. E nós começamos a perceber que Deus, Ele é um Deus de perguntas. Ainda que sejam as perguntas retóricas, porque Deus, Ele já conhece todas as respostas. Mas Deus gosta de fazer perguntas. Um dia Deus chamou a Caim, em Gênesis 4, no versículo 9, e perguntou para ele: olha, Caim, eu quero saber aonde está o seu irmão. Deus sabia a resposta. Deus sabia tudo que tinha acontecido. Deus, Ele conhece todas as coisas. Mas Ele pergunta, Ele quer nos ouvir. Ele quer saber o que se passa dentro de nós. Um dia Deus também fez uma pergunta ao profeta Elias. Elias tinha enfrentado uma grande batalha contra os profetas de Baal. Tinha vencido. Elias estava cansado, Elias estava desgastado emocionalmente e psicologicamente. Elias vence aquela grande batalha, mas ao sair, ele se esconde. Ele se esconde numa caverna. Ele desejou ali a sua morte. E a pergunta que Deus fez a ele, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, foi: Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui? Deus faz perguntas. Deus nos questiona. E a gente vai passeando através da Bíblia
e vai descobrindo isso, que o nosso Deus é um Deus de perguntas. Marcos, o capítulo 10 e 47, conta uma história que nós lemos no último culto, na semana passada, a história de Bartimeu, mendigo, cego, que morava numa cidade amaldiçoada, chamada Jericó. E num dado momento, ele soube que Jesus estava passando pela cidade. Seria a última vez que Jesus passaria ali. Se ele perdesse aquela oportunidade, nunca mais ele veria a Jesus. E quando ele soube que Jesus estava passando naquele lugar, vendo o barulho da multidão, diz o texto, ele começou da onde estava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E Jesus mesmo no meio da multidão, e Jesus mesmo sendo pressionado por tantas pessoas, ouvindo tantas vozes, a voz de Bartimeu destaca em Jesus. Jesus manda chamá-lo, Jesus manda chamá-lo. E Jesus, sendo Deus, ele também faz uma pergunta àquele cego. Em Marcos 10 e 51. A pergunta que Jesus faz para ele é: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça em você? O que você quer que eu faça para você? Essa foi a pergunta de Jesus para ele. E a pergunta de Deus para mim e para você nesta manhã é esta: onde estás? Porque muitas vezes nós achamos que basta estarmos numa igreja. Muitas vezes achamos que basta termos o nosso nome escrito no hall de membros da igreja. Fazemos parte da estatística ali. E tantas pessoas, tantas vezes, estão dentro da igreja, mas o seu coração está fora. Estão dentro da igreja, mas a sua mente está fora. Estão dentro da igreja, mas estão perdidos. Estão perdidos. É apenas mais um no meio da multidão. E a pergunta de Deus é: aonde você está? E esta pergunta nos leva a algumas conclusões a partir do texto em que esta pergunta foi feita. Essa pergunta nos leva a algumas conclusões a partir da pessoa a quem essa pergunta foi feita. E esta pergunta, onde estás? Ela nos leva a entender que há uma ruptura, que há um desligamento entre o homem e Deus, que há um distanciamento entre o homem e Deus. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Alguma coisa está havendo ali. Algum problema houve. Porque Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia. Havia plena comunhão entre o homem e Deus. Havia graça, havia intimidade. E agora Deus, ele pergunta: onde você está? Então nos leva a entender que há uma ruptura, que há um problema, que há um desligamento, um distanciamento entre Deus e o homem. Simplesmente porque o homem, antes de Deus lhe fazer essa pergunta, estava em plena comunhão com Deus. Mas Deus, o homem agora havia acabado de desobedecer a Deus. Nós estamos em Gênesis 3 e 9. E o capítulo 3 de Gênesis trata exatamente sobre a queda do homem. O homem tinha acabado de desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que o pecado traz esta ruptura.
O pecado traz esse distanciamento, o pecado nos afasta de Deus. O pecado muitas vezes nos faz estar na igreja, mas longe de Deus. Nos faz estar tocando instrumentos, mas longe de Deus. Nos faz estar cantando, mas longe de Deus, e pregando, mas longe de Deus, ouvindo, mas longe de Deus. O pecado separa o homem de Deus, distancia o homem de Deus, quebra a nossa comunhão com Deus. E nesse momento, esse homem aqui, ele está rompido com Deus, exatamente por causa do seu pecado. Nós não podemos flertar com o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos subestimar o pecado. Nós não podemos imaginar, pensar que o pecado é inofensivo, porque o pecado é mortal. O pecado já trouxe a primeira morte, e ele é capaz de produzir a segunda morte em nós. A primeira morte é a morte física, biológica. Nós temos um prazo de validade. Nós nascemos e crescemos e morremos. E morremos porque o pecado entrou no mundo e trouxe morte para o nosso corpo. O segundo pecado, a segunda morte é a morte espiritual, quando nós definitivamente, eternamente, morremos espiritualmente e nos apartamos definitivamente de Deus e condenados ao inferno. O pecado traz isso. Esse homem está rompido com Deus por causa do seu pecado. Quando Deus pergunta: onde estás? Essa pergunta de Deus, ela quer dizer: você pecou. Você fez o que não tinha que ser feito, o que não podia ser feito. Quando Deus pergunta para ele: Adão, onde estás? Deus está dizendo: você está longe de mim. Antes você estava perto. Agora você está afastado. Você está longe. Quando Deus pergunta: onde estás, Adão? Deus está dizendo: você rompeu comigo. Você quebrou a aliança que havia entre mim e ti. Irmãos, no profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa nos salvar, e os seus ouvidos não estão fechados para que não possa nos ouvir, mas são os nossos pecados é que trazem separação entre nós e Deus. Então a pergunta de Deus nessa manhã é: onde você está? Você está apenas na igreja ou também está na minha presença? Você está apenas lendo a Bíblia ou você está ouvindo a minha voz? Você está apenas se comunicando com as pessoas ou se comunicando comigo? Onde você está? Como você está? Será que há alguém que está buscando a Deus? Ou que não está buscando a Deus? Será que há alguém que não está adorando a Deus? Será que há alguém que não está em comunhão com Deus? Apenas vivendo numa atitude religiosa? Apenas vivendo uma religiosidade? Eu sei o que tem que ser feito. Eu sei que eu preciso orar a Deus, principalmente quando as coisas apertam. Eu sei que eu tenho que parar para ler a Bíblia. Eu sei que hoje é domingo. Eu tenho que estar na igreja. E a gente vai, entre aspas, cumprindo o nosso papel, como que no piloto automático. Será que nós estamos assim? Será que você que me ouve aí através das redes sociais também tem estado assim? Será que você é alguém que não está buscando a Deus? Em espírito e em verdade,
alguém que não está adorando a Deus em espírito e em verdade, alguém que não está em comunhão com Deus, simplesmente porque o pecado quebrou a sua comunhão com Deus. E o interessante nesse texto é que a gente percebeu que houve uma ruptura, houve um distanciamento, mas não apenas isso. Não há aqui em Gênesis 3 e 9 apenas um distanciamento, mas há aqui uma pretensa tentativa de fugir de Deus, como se pudéssemos. Há uma pretensa tentativa de se esconder de Deus, como se pudéssemos. Quando no versículo 9, Deus ele faz essa pergunta: homem, onde estás? Olha a resposta que ele dá no versículo 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo. Deus visitava o homem todos os dias, na viração do dia. E Deus visitava o homem e falava com o homem todos os dias. Havia uma intimidade, havia uma ligação, havia uma interação. E aquela voz de Deus que era tão graciosa, e aquela voz de Deus que vinha todo dia e que trazia paz e que trazia segurança, e aquela voz de Deus que era um deleite para aquele homem, esta mesma voz agora coloca medo. Eu estava no jardim, ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, eu tive medo. O homem sempre esteve nu, e sempre esteve diante de Deus, e nunca teve medo. Mas agora eu tive medo e me escondi. E aquela voz tão graciosa, aquela voz agora, ela coloca medo. E muitas vezes, o que nos dava tanto prazer era ouvir a voz de Deus. E que trazia expectativa no nosso coração, era nos apressar para ouvir a voz de Deus. E chega no momento da nossa vida que parece que esta mesma voz nos coloca medo. Porque o pecado faz isso. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. E agora a voz de Deus já é algo que é temida, que amedronta, porque a gente sabe que está errado. Ela coloca medo. O pecado quebra a nossa relação com Deus. Mesmo a pessoa sendo crente, mesmo a pessoa sendo crente, quando ela peca, ela foge de Deus. Porque isso é intrínseco no homem. Isso está arraigado no homem. E quando nós pecamos, nós tentamos nos esconder de Deus como se isso fosse possível. Talvez você esteja aqui nessa manhã e já foi um crente dedicado, já teve o prazer na comunhão com Deus, já teve o prazer em servir mais a Deus. Você era mais enérgico, mais dedicado, mais envolvido, mais encantado, mais apaixonado, mais amoroso com as coisas de Deus. Mas num determinado momento da vida, alguém pecou, se afastou de Deus. E quantas pessoas hoje que foram tão dedicadas antes, mas hoje a sua vida consiste em correr de Deus, com medo de Deus. Será que há alguém assim nessa manhã aqui? Porque o nosso coração, só Deus que sabe. Será que alguém assim está me ouvindo hoje?
Será que há um crente que, mesmo estando na igreja, está desviado de Deus? Está perdido no meio do povo de Deus? Faz tudo o que todo mundo faz. Levanta a mão, abaixa a mão, ora, senta, levanta, lê a Bíblia, ouve, canta. Mas no seu coração está perdido diante de Deus, está afastado diante de Deus, está tentando se tornar um avulso na igreja. Isso é triste, irmãos. Quem sabe alguém que me ouve e diz: olha, pastor, eu sou um desigrejado, não quero saber de igreja mais. Eu busco a Deus em casa mesmo. Não quero estar no meio do povo, não quero estar no meio do sistema, da instituição. Quantas pessoas, irmãos, estão assim? Já outro diz: eu vou lá, assisto ao culto, eu saio, ninguém me vê, porque eu não quero nem comunhão, eu não quero nem compromisso. Então, orgulhosamente a pessoa chega e diz: acaba o culto, eu corro para casa. Não me envolvo com nada. Só que isso é a maior besteira na vida de alguém. Essa é a maior besteira na vida de alguém. Eu me lembro de um profeta chamado Jonas. Deus mandou Jonas ir para uma direção, ele foi para outra. Deus mandou Jonas ir para o norte e Jonas foi para o sul. Ele comprou a passagem, ele foi para dentro daquele barco, ele se escondeu no porão daquele barco, como se ele pudesse se esconder de Deus. Mas, irmãos, eu creio que essa manhã é uma manhã de salvação. É uma manhã de voltar o nosso coração para Deus. É uma manhã daqueles que estão me ouvindo nesse momento, não importa onde você estiver nessa hora, é a hora de você voltar para a casa de Deus, é a hora de você restaurar o seu relacionamento com Deus. Não fuja mais da presença de Deus, não se esconda mais de Deus, não arrume desculpas mais. O que me faz admirar mais nessa pergunta de Gênesis 3:9 é que quando Deus pergunta: onde estás? Nós vimos que há aqui uma ruptura, vimos que há aqui um distanciamento espiritual, mas não apenas isso. Vimos que há uma fuga ou uma tentativa de se esconder de Deus, mas não apenas isso. O que me encanta nessa pergunta: onde estás? É que ela também revela o interesse de Deus. Ela revela o interesse de Deus, porque Deus, ele poderia simplesmente aplicar a sentença dele. A sentença está no capítulo 2:17, vamos lá ver. Olha o que diz no versículo 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, vamos ler juntos, no dia em que dela comeres, certamente, vamos juntos, no dia em que dela comeres, certamente, a sentença está aqui. Deus, ele poderia, nesse exato momento, aplicar o seu juízo sobre Adão e Eva. Mas quando Deus diz: Adão, onde estás? É porque nesse momento a graça de Deus vai ser revelada a esse homem. Naquele momento é provado que a aliança das obras não serviu para salvar o homem. A aliança das obras foi quebrada, Adão pecou, não serviu para preservar o homem na sua comunhão com Deus. E agora Deus vai revelar a sua graça maravilhosa. E a primeira coisa que ele vai fazer é exatamente essa. Ele vai matar um animal. Ele vai arrancar a pele desse animal. E com a pele desse animal ele vai vestir o homem. Vai cobrir o homem da sua nudez, do seu pecado.
E quando Deus mata aquele animal e tira a pele daquele animal para cobrir o homem, isso vai tipificar aquilo que aconteceria 4.000 anos, 5.000 anos depois, quando Deus mataria o seu filho. E com a justiça que havia no sangue de Jesus Cristo, porque o filho estava morrendo no lugar do homem pecador, no meu lugar, no seu lugar. E a partir daquele momento da sua morte, Deus nos cobriria com a justiça que há no sangue de Jesus e nos daria salvação graciosamente. E da mesma forma que Deus aqui em Gênesis mata um animal e cobre a nudez do homem com a pele desse animal, Deus lá na frente vai entregar o seu Filho Jesus Cristo à morte, e o sangue do seu Filho Jesus nos cobrirá de todo o pecado. E ao nos vestir com o sangue de Jesus, Ele nos estaria vestindo com roupas de justiça, estaria nos vestindo com roupas de santidade. E o que eu acho lindo, irmãos, é que Deus ama você. E Deus não desiste de você. Ele poderia aplicar a sentença e matar você, mas Ele resolveu te perdoar e salvar você. Não adianta fugir de Deus. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta apresentar desculpas para Deus, porque Deus não desiste de você. Deus te ama. Deus te quer, Ele quer te salvar nesta manhã. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e que você, de fato e de verdade, venha fazer parte da sua família. Quantas pessoas não tomaram essa decisão ainda? Quantas pessoas já tomaram essa decisão um dia, mas como eu disse, entrou no piloto automático e hoje só frequenta a igreja, mas o seu coração não está decidido mais como antes. Não tem fervor mais como antes. E precisa assumir uma decisão definitiva, séria, vigorosa, eficaz. E sustentar isso. Mas tantas pessoas não tomaram uma decisão dessas ainda. Ou quantos crentes estão me ouvindo agora, mas afastados, longe de Deus, tentando se esconder de Deus. Mas eu peço que você pare nessa manhã, que você pare agora, porque foi Deus quem te chamou para ouvir esta palavra nesse momento. Nós poderíamos aqui contar várias histórias de testemunhos de conversão que a gente ouve, mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que antes do pecado, antes da queda do homem, antes da queda de Adão, quando Adão tinha comunhão com Deus, este homem, ele trabalhava para Deus. Ele trabalhou no jardim do Éden. A Bíblia diz que foi Adão que deu nome a todos os animais. Deus deu a ele uma esposa. Deus deu a ele um lar, uma família. Deus, na sua onisciência, já sabia que Adão ia pecar. Já havia previsto todas as coisas. E eu quero chamar a sua atenção porque esta pergunta, onde estás? Ela também revela que, mesmo fugindo de Deus, mesmo tentando se esconder de Deus, mesmo tentando machucar a Deus e ferir o coração de Deus, Deus não deixa de abençoar o homem. Deus tem lhe dado uma família, Deus tem lhe dado um trabalho, Deus tem te dado coisas extraordinárias na sua vida, porque Ele ama você, porque Ele não desiste de você. E Deus está perguntando para você nesta manhã, onde você está? E eu quero fazer essa pergunta no bom sentido. Eu queria que essa pergunta incomodasse você. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Eu queria que essa pergunta ecoasse na sua mente hoje. E que você não parasse de pensar nessa pergunta de Deus. Onde estás?
Deus ama você. Deus quer você de volta. Não apenas na igreja, mas na presença dEle. Buscando com deleite, com prazer, com satisfação a presença dEle. Talvez essa seja a decisão que você tem que tomar nessa manhã. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor Deus, Tu sabes onde estamos nessa manhã. Tu sabes onde cada um está. Então, Deus, faz uma obra em nossas vidas. Uma obra de salvação. Uma obra de restauração. Não adianta fugir. Não adianta se esconder. Não adianta apresentar desculpas, porque o Senhor não desiste daqueles a quem o Senhor escolheu para si. O Senhor não desiste de nós. E mesmo se estivermos longe nesta manhã, talvez alguém nesta hora esteja à beira de um precipício, ou até mesmo na porta do inferno. O Senhor pode trazer esta pessoa de volta nesta hora. O Senhor pode salvar nesta manhã. O Senhor pode restaurar nesta manhã. O Senhor pode quebrar toda e qualquer maldição na nossa vida nesta hora. O Senhor pode fazer algo novo nesse momento, Pai. Na vida de todo aquele que o Senhor quer fazer. Que o Senhor deseja fazer. Na vida de todo aquele a quem Tu amas, Pai. Toca nos corações agora. Restaura os corações aqui nesta manhã, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.